num lugar de La Mancha, Villarrobledo. Villarrobledo é conhecido pela sua boa terra, que quando trabalhada se transforma em gigantescos frascos de barro. Tem também outra terra ainda melhor, que é o coração do seu povo. Durante séculos, esta cidade teve a presença de 3 ordens de São Francisco de Assis. O Convento dos Frades Menores, fundado em 1569 e desaparecido com o confisco de Mendizábal, assistiu em breve ao florescimento da ordem franciscana secular, que ainda hoje está viva. As Clarissas pobres chegaram a Villarrobledo a 12 de maio de 1614. Foi precisamente Villarrobledo o lugar que deu mais frutos de santidade à província franciscana de Cartagena, Múrcia, que no século XVII compreendia quase 1/4 do território espanhol. Em 1729, os frades menores realizaram o seu capítulo geral em Milão. Aí foi decretado que todas as províncias franciscanas deveriam escrever as suas respectivas crônicas. Na província franciscana de Cartagena, o padre Pablo Manuel Ortega foi eleito entre os quase 1500 frades da província naquela época. Este historiador frade passou 6 anos à procura nos arquivos dos conventos dos frades e das freiras de testemunhos de pessoas ilustres pela santidade das suas vidas. Procurou em todas as vilas e cidades onde havia uma presença franciscana. Quando chegou a Villarrobledo, encontrou muita vitalidade nas 3 ordens, razão pela qual lhe dedica o maior número de páginas na sua crônica. A crônica do padre Pablo Manuel Ortega, OFM, foi publicado em 3 volumes gigantescos em 1740, 1746 e 1753. A sua leitura é a seguinte: Villarrobledo é uma cidade muito feliz em La Mancha, pela gloriosa fecundidade de tantas pessoas, de ilustre santidade, como vimos em todo o corpo desta crônica e como veremos mais adiante. Pois, como já foi dito, excede a este respeito todas as cidades do distrito de toda esta província. Villarrobledo é uma cidade frequentemente mencionada nesta crônica, e tão fértil em termos de pessoas virtuosas, como deixamos insinuar em diferentes partes, que nenhuma outra a atinge no distrito de toda esta província. O nosso mosteiro. O mosteiro de San Juan de la Penitencia de Villarrobledo foi fundado por Dom Juan Cano Moragón e Dona Ana Ruiz de Palomera. O padre Ortega escreve na sua crônica sobre a vida de 3 irmãs que viveram uma vida canônica durante o primeiro século da história do nosso mosteiro. Desde as suas origens, a comunidade aspirou à santidade e as freiras encorajaram-se mutuamente neste esforço. Foi assim que o nosso convento foi descrito. O mosteiro de Santa Clara, que esta província tem na vila de Villarrobledo, é um dos mosteiros mais agradáveis, exuberantes e abundantes, que tem contribuído para a colheita mais copiosa de flores e frutos de santidade em numerosos religiosos de vida canonizável, dos quais já colocamos alguns e muitos mais permanecem. A venerável Madre e grande serva de Deus, Irmã Maria de San Antônio, foi a primeira a usar o hábito religioso no muito reformado mosteiro de Santa Clara de Villarrobledo, tão frequentemente mencionado nesta crônica. Em 1751, o padre Francisco de la Cavalleria y Portillo, no seu livro História de Villarrobledo, escreveu: Este convento, mais religioso, é e tem sido o paraíso das delícias do seu divino esposo, que fervorosamente no seu santuário estas veneráveis freiras acompanham dia e noite, distribuindo por sua vez as horas, sentinelas vigilantes do seu altar. Este padre acrescenta no seu livro: mais freiras clarissas pobres que se destacaram pela sua vida exemplar. O prodígio da Virgem nele mantida.
Este lugar foi escolhido pela Santíssima Virgem Maria para mostrar a sua grandeza a partir do mais humilde dos materiais, o barro da terra. No México, ela queria retratar miraculosamente a sua imagem no manto de Juan Diego, de urdidura grosseira. Neste caso, a Virgem escolheu uma pequena telha de terracota para modelar a sua figura. A irmã Rosalia, uma nativa de Saragossa, que foi a clara pobre abençoada com o milagre na telha da sua cela, e todas as freiras da comunidade reconheceram a Virgem do Pilar nessa silhueta. E tal foi a sua convicção que a abadesa escreveu ao Papa São Pio X, a 22 de julho de 1907, para pedir o privilégio de celebrar a liturgia na nossa igreja com a mesma categoria e solenidade que na Basílica de El Pilar. Com estas premissas, parece que seria muito apropriado chamar-lhe Virgem del Pilar en la Terra. Após a Guerra Civil, ainda havia 8 freiras astutas que fizeram uma peregrinação a Saragossa em ação de graças a 2 de janeiro de 1940, o 19º centenário da vinda da Virgem. Foram recebidos em audiência pelo arcebispo Dom Rigoberto. Um quadro muito grande, com a imagem do Pilar assinado por ele, é guardado no sótão do coro do convento. Como o milagre é mostrado a todos e acompanhado por um sinal. O milagre. Não é possível saber a data exata, pois os arquivos do convento desapareceram em 1936. Pela tradição oral, conhecemos o nome da freira que foi encarregada pela Virgem para a dar a conhecer ao povo. Irmã Rosalia, uma nativa de Saragossa. Ela tinha um cântaro de água na sua cela e estava coberto por uma telha de 12 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. A irmã Rosalia viu um arrelevo da Virgem Maria com o menino Jesus no teixo e manteve-o em segredo. A altura da Virgem é de 7 centímetros. O sinal. Uma grande seca foi um momento do céu para mostrar a todos o prodígio que teve lugar na cela da irmã Rosalia, da qual só conhecemos estas palavras: enquanto não puxarem pela minha Virgem, não vai chover. É impensável que uma freira dissesse estas palavras com tanta certeza se não tivesse recebido uma revelação em particular. E assim aconteceu. Assim que a procissão foi organizada e a Terra del Milagro saiu para a rua, começou a chover antes de chegar à primeira esquina do convento. Assim, a Virgem manifestou-se publicamente nesta invocação. Ela tem sido conhecida e venerada desde então. Se Nossa Senhora quisesse ser trazida para o campo para remediar a seca no campo, hoje as clarissas estão a assumir esta comissão da Nossa Senhora e a torná-la conhecida. Hoje e sempre, ela pode fazer descer do céu uma chuva de graças para remediar as secas materiais e espirituais sofridas pela humanidade. Este prodígio recorda-nos a explicação dada por Santo Agostinho em 24 de dezembro sobre o Salmo 84. A fidelidade brota da terra, a carne de Maria, e a justiça olha para baixo do céu, pois cada dom vem de cima. O Senhor dar-nos-á a chuva do Espírito Santo, e a nossa terra dará o seu fruto, o fruto bendito do ventre de Maria. É possível fazer uma escultura com barro cozido? A resposta é não, mas em Vilar Robledo é uma realidade que não tem explicação científica. É como se a Virgem fosse ela própria uma oleira, moldando lentamente a sua imagem numa telha plana. É algo prodigioso que o barro cozido pode ser moldado, o que aponta para o sobrenatural e aponta para a mão de Deus como autor. Tal como no caso do manto de Juan Diego,
e do Santo Sudário, foi necessário recorrer a estudos científicos para descobrir detalhes que não são visíveis ao olho humano. A telha sobre a qual a Virgem repousa foi retirada da urna para ser submetida a várias análises e estudos durante 2004 e 2005 por uma equipa de profissionais, liderada por José Luís Tejada Herraiz, que falou sobre os resultados destes estudos na Rádio Nacional de Espanha. Com a tomografia axial computerizada, que permite a obtenção de imagens em 3 dimensões, várias camadas podem ser vistas dentro da imagem. De acordo com os especialistas, estes poderiam ser os restos do crescimento estratificado da figura, algo verdadeiramente invulgar, de acordo com os peritos. Graças a este teste, descobrimos detalhes que não são perceptíveis a olho nu. O que parece ser uma fruta na mão da Virgem é a mão direita da criança, com a palma da mão virada para fora. Na mão esquerda da criança, vemos a taça de um cálice segurado pelo caule. Deste cálice emerge uma cruz. Os 5 pontos do pedestal da Virgem são 5 estrelas. As pálpebras da Virgem são perfeitamente visíveis e podemos ver que o seu olhar está dirigido para o seu filho. É-nos apresentada como um baixo relevo da Santa Maria Rainha, pois o que parece com mais definição é a coroa da Virgem. Ainda mais espantosamente, é uma imagem em processo de crescimento. O rosto da criança não está acabado, mas o da Virgem está. Para verificar se a figura está a crescer em volume, foram realizados 2 testes no espaço de 1 ano. O resultado foi que a imagem está a crescer. No eixo que dá volume ao corpo, a imagem cresceu alguns décimos de milímetro. Alguns factos interessantes sobre as origens da aparição, recolhidos num documento muito importante. O documento impresso mais antigo sobre o milagre da Virgem é a novena escrita pelo servo de Deus, Dom Eustóquio Garcia Merchante, pouco depois de 1917, ano em que foi ordenado sacerdote e destinado a Villarrobledo. Este texto reflete o sentimento dos habitantes de Villarrobledo no início do século XX. Tiramos daí algumas expressões que atestam isto. Foi considerado um milagre. Nunca te cansas de inventar prodígios para remediar as nossas muitas necessidades e de te deixar desapontar no humilde barro de um azulejo. Os testemunhos de pessoas que foram favorecidas depois de terem ido ter com ela são comuns na aldeia. Escolhestes este azulejo como trono da vossa bondade, para venerar a vossa imagem sagrada nele impressa. Um a um, passamos pelos vossos imensos benefícios. Era uma imagem de peregrino. Vem às nossas casas quando a doença se apodera de um dos nossos membros. Foi durante uma destas visitas que a pessoa agradecida pelo favor de Nossa Senhora ordenou a composição da novena. Fostes constituído protetor especial da família, que vos honra com estes cultos, em correspondência à vossa solicitude especial. Uma freira da nossa comunidade é mostrada. Sois a companheira inseparável desta comunidade, que vos guarda e venera como o seu melhor tesouro. Devoção de caráter internacional. Em 1996, um folheto de novena e um cartão de oração de Nossa Senhora de la Terra chegou providencialmente à paróquia Nossa Senhora da Misericórdia em Winston-Salem, Estados Unidos da América. As graças começaram a chover do céu.
Foram feitas cópias do cartão de oração e do folheto e traduzidas para inglês. A partir daí, a devoção espalhou-se por vários países da América Latina, as Filipinas e a Polónia. A 17 de março de 2012, véspera do 80º aniversário da fundação da Ordem de Santa Clara, Juan Ángel Castellanos e Mildred Marques vieram dos Estados Unidos para dar graças a Nossa Senhora da Telha. Nesse dia, ficámos a saber que o texto da novena estava a ser divulgado em muitos países. Esta visita foi providencial, uma vez que ajudou a promover a difusão desta devoção. Foi necessário editar e expandir várias vezes o folheto da novena com a história, testemunhos, orações, meditações, poemas e canções para a Virgem da Telha. Para concluir, é espantoso que a Virgem Maria estabeleça o seu trono na humildade de um pequeno azulejo de barro. Do seu lugar escondido, mostra-se solícita e acolhedora. Ela concede muitas graças àqueles que se aproximam dela com fé e confiança. É uma imagem que se aperfeiçoa com o passar do tempo, o que lhe confere características verdadeiramente únicas, como um milagre em evolução. Nós, as filhas de Santa Clara, neste mosteiro, recebemos a missão de guardar o milagre que a Santíssima Virgem nos concedeu. Agradecemos a todos aqueles que nos ajudam a espalhar este grande e singular privilégio por um maior amor à Nossa Mãe Celestial e pela glória de Deus.